Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será a decomposição dos números. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha e se inscreve no canal. Eu espero! Mas o que é decomposição numérica? Decompor um número é identificar a natureza da construção do valor numérico na formação do numeral de acordo com as regras dadas em um determinado sistema. É a forma como identificamos o valor representado por determinado numeral. Vejamos alguns exemplos. No sistema egípcio, observe o número 122. Ele é formado por dois símbolos de valor 1, dois símbolos de valor 10 e um símbolo de valor 100. Como a posição dos números não interfere em seu valor, basta que multipliquemos a quantidade de cada símbolo pelo seu valor definido e adicionar os produtos obtidos. A expressão a seguir é a decomposição desse número. 2 vezes 1 mais 2 vezes 10 mais 1 vezes 100, isto é, 2 mais 20 mais 100, que é igual a 122. No sistema babilônico, a posição de cada algarismo interfere no seu valor. Vejamos o número 666 como exemplo. Temos 6 símbolos iguais a 1 na posição inicial de valor 1. Um símbolo de valor 1, mas deslocado um pouco maior, o que significa que está na posição de valor 60. E o mesmo vale para um símbolo de valor 10. A decomposição, então, fica 6 vezes 1 mais 1 vezes 60 mais 1 vezes 10 vezes 60, que é igual a 6 mais 60 mais 600, isto é, 666. Outro exemplo, agora do sistema Maia, onde também a posição interfere no valor do símbolo. 818. São 3 símbolos de valor 1 na posição inicial, equivalente a 1 mesmo. Outros 3 símbolos de valor 5 na posição de valor 1. Um símbolo de valor 0 na posição de valor 20. E 2 símbolos de valor 1 na posição de valor 20 vezes 20, isto é, 400. A decomposição, nesse caso, será 3 vezes 1 mais 3 vezes 5 mais 0 vezes 20 mais 2 vezes 400, o que resulta em 3 mais 15 mais 0 mais 800, que é igual a 818. Do sistema romano, trazemos o exemplo 47. Nesse sistema, a posição do símbolo interfere apenas nos casos em que o valor do símbolo deve ser subtraído em vez de adicionado aos demais. São 2 símbolos de valor 1, um símbolo de valor 5, um símbolo de valor 50 e um último símbolo de valor 10, mas que está na ordem inversa de valores, logo, deve ser subtraído. Assim, a decomposição desse número será 2 vezes 1 mais 1 vezes 5 mais 1 vezes 50 menos 1 vezes 10. Isso resulta em 2 mais 5 mais 50 menos 10, que é igual a 47. Nesse último exemplo, vejamos o sistema universalizado indo-arábico, que também é posicional. O número 2329. O sistema é dito posicional porque cada posição do algarismo define o seu valor. O algarismo 9 está na posição das unidades, que vale 1. O algarismo 2 está na posição das dezenas, que vale 10. O algarismo 3 está na posição das centenas, que vale 100. E o outro algarismo 2 está na posição das unidades de milhar, que vale 1000. Assim, a decomposição desse número se dá pelo produto do valor do algarismo pelo valor da posição que ele ocupa no numeral.
9 vezes 1, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 100, mais 2 vezes 1.000, que é igual a 9 mais 20 mais 300 mais 2.000, isto é, 2.329. No quadro posicional, conforme visto na aula 4, cada ordem é equivalente a 10 vezes a ordem que está imediatamente à sua direita. Sendo assim, caso tenhamos o algarismo 7 na casa das unidades, ele valerá apenas 7 mesmo. Entretanto, se o deslocarmos para a casa das dezenas, ele passa a valer 10 vezes esse valor. Se ele for deslocado mais uma vez e for colocado na casa das centenas, ele atingirá um valor 10 vezes maior que o anterior. O mesmo algarismo que na casa das unidades valia 7, na casa das centenas terá um valor multiplicado por 10 duas vezes, ou o mesmo que 10 elevado a 2, ou ainda multiplicado por 100. É justamente porque a cada nova ordem à esquerda multiplicamos novamente por 10 o valor da ordem anterior que chamamos o sistema indo-arábico de decimal. Note que o nome do número muda de acordo com a ordem que o algarismo ocupa no quadro posicional. Na casa das unidades, ele será 7. Na casa das dezenas, 7 dezenas serão chamadas 70. E na casa das centenas, 7 centenas serão 700. Aqui vemos novamente o quadro com o nome de cada algarismo quando ele ocupa uma determinada ordem dentro de uma classe qualquer. Note que quando 1 ocupa a casa das dezenas, o nome do número dependerá da casa das unidades. Para qualquer outra dezena, basta dizer o nome da dezena e o nome da unidade. O algarismo 1 na casa das centenas também possui um nome diferenciado para o caso de unidade e dezena serem zero. Nesse caso, temos o 100. Para qualquer outro valor nas ordens inferiores, ele será chamado cento. Para qualquer valor superior, basta acrescentar o nome da classe. O quadro posicional só aceita um algarismo em cada coluna. Por isso, podemos dizer, por exemplo, que 5 unidades são exatamente 5. Porém, 5 dezenas, quando expressas em unidades, são 50 unidades. E 5 centenas são 500 unidades. Quando não temos o quadro posicional para nos guiar e orientar sobre qual ordem está ocupada por determinado algarismo, utilizamos o algarismo zero em cada ordem desocupada que seja inferior à ordem mais à esquerda ocupada, podendo assim identificar cada ordem mesmo sem o quadro posicional. Aqui, então, teremos com 3 zeros os 5.000. Com mais 4 zeros à direita, temos os 50 milhões. E mais outros 4 zeros, temos o 500 bilhões, e assim por diante. Vale lembrar que usamos um ponto para separar as classes. Devido a essa característica do nosso sistema de numeração, podemos encontrar a multiplicação por qualquer potência de 10 de forma facilitada. Para multiplicar um número por 10, basta acrescentar um zero à sua direita, pois assim, o real efeito é deslocar todos os algarismos desse numeral uma casa do quadro posicional para a esquerda, e então aumentar os seus valores em 10 vezes. E isso vale para qualquer potência de 10, já que uma potência de 10 é justamente multiplicar por 10 várias vezes. Basta, então, aumentar zeros essa mesma quantidade de vezes. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100, ou seja, para multiplicar por 10 elevado a 2, ou 100, basta acrescentar 2 zeros. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. Ou seja, para multiplicar por 10 elevado a 3, ou 1.000, basta acrescentar 3 zeros. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10,
que é 10.000. Ou seja, para multiplicar por 10 elevado a 4, ou 10.000, basta acrescentar 4 zeros e assim por diante. Multiplicar um número por uma potência de 10 é simplesmente acrescentar uma quantidade igual ao expoente do 10 em zeros, à direita do número dado. 4 vezes 10 elevado a 7 é igual ao número 4, com 7 zeros à sua direita, o que é igual a 40 milhões. 876 vezes 10 elevado a 4 é igual ao número 876, com 4 zeros à sua direita, que é o número 8.760.000. Como nosso sistema de numeração é um sistema posicional e decimal, podemos compreender e ver o número escrito de várias formas. Por exemplo, o número 83.641. Podemos lê-lo como 8 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Ou ainda, 8 vezes 10.000 mais 3 vezes 1.000 mais 6 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 1 vezes 1. E ainda, aproveitando a notação das potências de 10, podemos escrever mais resumidamente como 8 vezes 10 elevado a 4 mais 3 vezes 10 elevado a 3 mais 6 vezes 10 elevado a 2 mais 4 vezes 10 elevado a 1 mais 1 vezes 10 elevado a 0. Vejamos outros exemplos. 20.450.903 é igual a 2 dezenas de milhão, 4 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar e 9 centenas e 3 unidades. Ou ainda, 2 vezes 10 elevado a 7 mais 4 vezes 10 elevado a 5 mais 5 vezes 10 elevado a 4 mais 9 vezes 10 elevado a 2 mais 3 vezes 10 elevado a 0. 1.050.800.007 é igual a uma unidade de bilhão, 5 dezenas de milhão, 8 centenas de milhar e 7 unidades. Ou, simplesmente, 1 vezes 10 elevado a 9 mais 5 vezes 10 elevado a 7 mais 8 vezes 10 elevado a 5 mais 7 vezes 10 elevado a 0. Observe que, assim como na leitura dos números, os algarismos iguais a zero são sumariamente ignorados. Por fim, vamos à definição do que é valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto de um algarismo dentro de um número é o seu valor independente da sua posição. Valor relativo de um algarismo dentro de um número será o valor assumido por aquele algarismo de acordo com a posição por ele ocupada na construção do numeral. Por exemplo, no número 83.858, os três algarismos 8 têm o mesmo valor absoluto, igual a 8 cada um deles. Porém, os valores relativos de cada um deles são diferentes. O mais à esquerda terá valor relativo a 80.000. O mais à direita terá valor relativo igual a 8 mesmo. E o do meio do numeral terá valor relativo igual a 800. Rapidinho, se você ficou na dúvida sobre a diferença entre algarismos, numeral e número, eu sugiro que volte lá na aula 3. Bom, olha aí o exercício para vocês. E é bom fazer se quiser dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou, aperta o joinha e se inscreva no canal para receber as notificações das próximas aulas. Vou deixar esse quadro alguns segundos no vídeo para você copiar. Se precisar, aperte o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo, que algum colega pode te responder e, na medida do possível, eu mesmo vou corrigindo. Bom trabalho!
Então, por enquanto é isso. Até a próxima!